Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos começar a falar das propriedades do concreto fresco, né? Ele tem algumas e boa parte delas são de muito interesse para nós, engenheiros civis. E além disso, boa parte delas é necessário que você tenha esse conhecimento para quando você vai pedir o concreto e também para fazer a verificação dele quando ele chega na sua obra. Então esse assunto aqui, pelo mais seja simples, vão ser vídeos curtos e tudo, ele é um vídeo de uma importância muito grande, só que é uma importância muito grande na prática. Talvez para dimensionamento não é tão importante assim, todos eles, mas na hora da execução, todos eles têm uma importância absurda. Então peço um pouquinho de atenção, que esse assunto para execução ele é muito importante, certo? Então vamos lá, consistência. Pessoal, a consistência, ela mede o seguinte, ela mede a maior ou menor capacidade do concreto fresco de se deformar. E por que que isso é importante, pessoal? Quando você faz ali, quando você está recebendo seu concreto na obra, ou está fazendo ali na obra e você tem ali que coloca ele, por exemplo, em um pilar, você tem que, dentro desse pilar, você tem algumas armaduras, né? Você tem ali alguma ferragem dentro desses pilares. E o que você quer quando você joga esse concreto dentro do seu pilar é que esse concreto preencha toda a forma onde está essa armadura que você está colocando dentro, né? Esse aço que está dentro do seu pilar. Então você quer que o concreto percorra todo o caminho que tem que percorrer, passando em volta de todos os elementos, todos os aços que você tem dentro do seu pilar e que fica tudo muito bem preenchido. Então você precisa de um concreto que seja muito fácil de se deformar, né? Que ele consiga se moldar muito bem. E a característica que mede isso é a característica da consistência. Então a consistência ela mede qual maior ou menor capacidade do concreto fresco de se deformar. E o que depende dessa deformação, né? Quais os elementos que podem influenciar nessa deformação? Um dos elementos que pode influenciar aqui é o seguinte: aditivos. Existem aditivos que você aumenta essa deformidade do concreto, por exemplo, os aditivos plastificantes, superplastificantes e hiperplastificantes. Esses aditivos eles aumentam essa plasticidade do concreto, né? Então, quando você coloca esses aditivos por um tempo de 2, 3, 4 horas após a colocação desse aditivo, o seu concreto ele fica muito similar a uma água, né? Fica tão deformável quanto uma água, vamos dizer assim. Então você coloca ele na sua forma de concreto e ele consegue ocupar toda a forma sem deixar nenhum espaço com buracos, né? Então você tem um concreto sem nenhum tipo de bicheira que você tem que arrumar depois. E às vezes em alguns casos a bicheira é tão grande que você simplesmente tem que derrubar o pilar e refazer ele. Então é importante essa parte de consistência, é importante que fique muito bem feito. Então aditivos é uma das coisas que pode melhorar essa consistência. A segunda é adição de água. Quando você coloca água no seu concreto, ele fica mais fluido, né? Então você tem uma deformação maior, o que é vantajoso para nós. Só que você tem que ter uma observação aqui muito importante. Vou colocar uma observação aqui, ó. A água reduz, deixa eu abaixar isso aqui, reduz a resistência do concreto. Então assim, a água, quando você adiciona água no concreto, ele realmente fica melhor, né? Fica menos consistente, né? Fica mais perto de uma água, vamos dizer assim, de um aspecto de água. Só que ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de água, você tem que a sua resistência diminui. Então aqui você tem que balizar como é que você vai fazer isso. E qual que é a dica que você pode fazer? Ah, eu tenho que aumentar a quantidade de água no meu concreto para aumentar a consistência dele, né? Para trabalhar melhor com ele. Então, o que eu posso fazer? Se eu sei que se eu colocar mais água, ele vai piorar, né? A resistência dele vai piorar. Olha, se a resistência dele vai piorar se você colocar mais água, a sua solução é, você pode colocar você pode colocar mais cimento no seu concreto. Que aí você aumenta a resistência do concreto colocando mais cimento. Só que o que acontece? Quando você coloca mais cimento, você aumenta dois fatores dentro do seu concreto. Primeiro, ele vai esquentar muito mais, que se a temperatura for um problema para você, se você tiver uma concretagem de muito volume, é um problema gigantesco. Então aqui você pode gerar esse problema, colocando mais cimento. E também você vai gerar um concreto muito mais caro, porque o elemento mais caro do concreto é o cimento. Então olha, você tem que ver todos esses fatores e balizar eles de uma maneira que fique viável para você. Então assim, o mais indicado é, faça seu traço perfeito.
faça ele bonitinho. Não acrescente mais água que o seu traço tá pedindo, que o seu traço de concreto tá pedindo. Traço é a receita do concreto. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo, você tem uma receita lá, ó. Para você fazer esse bolo, você precisa de 3 ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, blá 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 blá. O traço do concreto é a receita do concreto. Ó, você precisa de um balde de cimento, com 2 baldes de areia, com 3 baldes de brita, com meio balde de água, por exemplo. Esse é o traço, é a receita de um concreto, certo? Então, o que eu aconselho? Calcule seu traço, o traço que você precisa na sua obra. E se o concreto não tiver a consistência ideal, né, que você vai precisar para completar suas formas, compre um aditivo. Você pode ir pelo plastificante, que é um aditivo um pouco mais fraco e por consequência mais barato. Você pode utilizá-lo, que ele vai melhorar a consistência do seu concreto e não vai ser tão caro assim. Se você precisa de aumentar muito a consistência, você pode usar um super plastificante. Ele é um pouco mais caro, mas ainda é uma solução. Se você precisa de muita consistência mesmo, você pode usar um hiper plastificante, que o seu concreto vai virar uma água praticamente, que ele é muito forte. Então, é mais viável para você fazer essa alteração da consistência do seu concreto com base em aditivos. Não é legal você colocar água, certo? Existe a possibilidade, mas não é viável. Não aconselho a ninguém coloque água no concreto, tá bom? Então, pessoal, a consistência, ela é basicamente isso. E como que você mede essa consistência? Eu vou deixar um videozinho passando aqui pra vocês, eu vou pegar esse vídeo no YouTube, então o vídeo não é de propriedade minha, é um vídeo que eu vou pegar no YouTube, eu vou deixar os créditos aqui embaixo. E o que acontece? Esse ensaio que vocês vão ver aí é um ensaio para você fazer a aferição de qual é a consistência do concreto. Que essa aferição, né, essa medida, ela é chamada de SLUP. Ou abatimento do tronco, ou abatimento SLUP, então assim, SLUP. E o que é isso? Esse SLUP é o seguinte, como vocês vão ver, como vocês provavelmente viram no vídeo, você tem um cone cheio de concreto, aí você vai subir o cone, certo? Então o cone, ele tinha uma altura, vamos supor, de 10 centímetros, você subiu. Na hora que você subiu o cone, o concreto que tinha 10 centímetros, né, que estava moldado dentro do cone, ele vai abaixar um pouquinho, ele vai se acomodar um pouquinho, então ele vai abaixar um pouquinho essa altura. Essa diferença de altura do cone com a nova altura dele é chamada de SLUP, essa medidinha. E quanto maior essa medida, né, quanto mais o concreto se abater, mais fluido ele é, certo? Então, menos consistência ele tem. Então, ele é mais perto de um líquido, certo? Então, por esse motivo, SLUPs, quanto maior o SLUP, mais fácil você trabalhar com o concreto, porque mais perto de uma água ele será. E quanto menor o SLUP, mais próximo de um sólido ele é. Então, se a gente trabalhar, por exemplo, um SLUP aqui de 16, você está falando de um concreto muito fluido, um concreto muito bom de você trabalhar. Agora, se você está falando aqui de um concreto de SLUP 5, por exemplo, você tem aqui um concreto que ele é mais ruimzinho de trabalhar. É um concreto que ele é muito viscoso, né? Que você não pode usar ele para quando você tem armaduras uma taxa de armadura muito densa. Então, você tem então SLUP 16, um concreto muito fluido, e SLUP 5, um concreto com consistência muito alta, um concreto muito viscoso, vamos dizer assim, certo? Então, esse aqui é o aspecto de viscosidade, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente, que a gente responde, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.